Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é sobre sequências. O que é uma sequência? Sequências são listas de números ordenados, ou seja, que tem uma determinada ordem. Vamos para exemplos, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui nós temos uma sequência. Essa sequência é a sequência dos números naturais. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Outra sequência aqui, pessoal. Essa é a sequência dos números pares. 1, 3, 5, 7, 9. Outra sequência. Essa aqui já é uma sequência dos números ímpares. 2, 3, 5, 7, 11. Essa também é uma sequência. Essa é a sequência dos números primos. Então, pessoal, não se esqueça, sequência é uma lista de números que tem uma ordem a ser seguida, pessoal. Esses números, eles recebem um nome de termo, ou seja, cada número desse aqui é chamado de termo. E ele tem a posição, pessoal. No nosso caso aqui, a sequência dos números primos. Aqui eu tenho o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Ou seja, os números são chamados de termo e cada um deles tem uma posição na sequência. Por exemplo, a posição do número 7 nessa sequência é a quarta posição. Agora vamos lá, aprofundar mais isso aqui. As sequências elas são divididas em dois grupos, em sequência recursiva e sequência não recursiva. Primeiro vamos aprender sobre sequências recursivas. Vamos lá. Sequência recursiva. Uma sequência é dita recursiva quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Ou seja, o que ele quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que para determinar uma sequência ser recursiva, eu vou precisar do termo anterior. Então, para mim determinar o próximo termo, eu vou precisar do termo anterior. Vamos colocar isso aqui em prática para vocês verem, então que fica fácil. Exemplos. 5, 9, 13, 17. Aqui eu tenho uma sequência, pessoal. Temos aqui o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir aqui o quinto termo, como que eu faria? Primeiro, eu tenho que descobrir a ordem dessa sequência. Eu posso observar essa sequência, pessoal, que ela está crescendo de quanto em quanto. Observe, ó, 5, 9, 13, 17. Essa sequência ela está crescendo de 4 em 4. Então, observe, pessoal. 5 mais 4 é igual a 9. Se eu quiser obter o próximo termo, o que eu vou fazer? Soma mais 4. 9 mais 4 é igual a 13. Se eu quiser obter o próximo termo, o que eu vou fazer? Soma mais 4 novamente. 13 mais 4 é igual a 17. Agora, eu quero obter o quinto termo dessa sequência. O que eu vou fazer? Vou somar 17 mais 4. 17 mais 4 é igual a 21. Se eu quiser o sexto termo dessa sequência, o que eu vou fazer? Vou pegar o termo anterior e somar mais 4, que a ordem dessa sequência aqui, no caso, ela está crescendo de 4 em 4. Então, 21 mais 4 é igual a 25. Então, isso aqui, pessoal, é uma sequência recursiva. Eu preciso do termo anterior para calcular o próximo termo da sequência. Então, observe, se eu não tivesse o 17 aqui, não teria como eu saber que o próximo termo é o 21. Então, eu vou sempre precisar do termo anterior para calcular o próximo. Então, 17 mais 4, 21. Para me obter o 25, o que eu faço? 21 mais 4, 25. Obter o próximo termo, vou precisar do termo anterior. 25 mais 4, 29. E assim por diante, pessoal. Isso é uma sequência recursiva. A gente precisa do termo anterior para obter o próximo. Olha outro exemplo aqui. 18, 16, 14, 12 e assim por diante. Vamos observar a ordem dessa sequência, pessoal. 18, 16, 14, 12. Essa sequência, ela está diminuindo de 2 em 2. Observe, 18 menos 2, 16. Se eu continuar, 16 menos 2 é igual a 14.
Próximo. 14 menos 2 é igual a 12. Se eu quiser obter o próximo termo, então vou obter o quinto termo dessa sequência. O que eu vou fazer? 12 menos 2 é igual a 10. Se eu quiser obter o próximo termo, o que eu vou fazer? Novamente, essa sequência está diminuindo de 2 em 2. Então, é só fazer 10 menos 2, que é igual a 8. Então, isso, pessoal, é uma sequência recursiva. Nós precisamos dos termos anteriores para determinar os próximos termos. Vamos agora para a sequência não recursiva. Vamos lá, então. Sequência não recursiva. As sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinar o próximo termo. Ou seja, nessa sequência não recursiva, pessoal, eu não vou precisar do termo anterior para determinar o próximo. Então, essa é a diferença. Na recursiva, eu preciso do termo anterior. Nessa, não vamos precisar do termo anterior para determinar o próximo. Olha essa sequência aqui, pessoal, os exemplos. Aqui eu tenho a sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Como eu sei que o número é primo? O número é primo quando ele tem apenas 2 divisores. Então, 2, 3, 5, 7, 11. Eu preciso do termo anterior para determinar o próximo? Não. Eu sei que o número é primo quando ele tem 2 divisores. Então, o próximo número primo aqui seria o 13. Se eu fosse continuar, 17. São aqueles números que têm apenas 2 divisores. Observe, eu precisei do 11 para descobrir o próximo termo da sequência? Não. Eu precisei do 13 para descobrir o próximo termo? Não. Olha só para você ver que interessante. Do 2 para o 3 cresceu 1. Do 3 para o 5 cresceu 2. Do 5 para o 7 cresceu 2. Do 7 para o 11 já cresceu 4. Então, observe, pessoal, que essa sequência ela não tem uma ordem. Não tem como você pegar o termo anterior para descobrir o próximo. Então, isso que a gente chama de sequência não recursiva. É quando nós não precisamos do termo anterior para descobrir o próximo. Olha essa outra sequência aqui, pessoal. Eu peguei um dado, joguei ele 6 vezes e esse foi o resultado obtido, a face do dado. Primeira vez que eu obtive, a face 1. Segunda, 1 também. Terceira vez, 3. Quarta vez, obtive o número 4. Quinta vez, o número 5. Na sexta vez, já obtive o número 2. Se eu for determinar o próximo termo dessa sequência aqui, pessoal, tem como eu descobrir através do termo anterior? Vou observar o termo anterior, tem como eu descobrir o próximo? Jamais. Como é um dado, eu vou jogar o dado, não tem como descobrir qual vai ser o próximo termo. Então, isso aqui é na sorte, é uma sequência de sorte. No caso, eu arremesso o dado e a face pode ser qualquer uma das 6. Então, isso é uma sequência não recursiva. É quando eu não dependo do termo anterior para descobrir o próximo. Então, fica a dica aí para vocês. Sequência recursiva é quando você depende do termo anterior para descobrir o próximo. Sequência não recursiva é quando nós não precisamos, nós não dependemos do termo anterior para descobrir o próximo. Então é isso aí, pessoal. Tenham uma boa aula, bons estudos e até a próxima.